Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a Naraline Menezes e hoje nós iremos estudar os substantivos e sua função no texto, parte 2. Vamos à nossa aula? Primeiramente, o que vamos aprender com esta aula? Nós vamos recapitular o que é o substantivo, que é uma classe de palavras que dá nome a seres. No segundo momento, conhecer os substantivos concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. No terceiro momento, identificar os substantivos dentro do texto. E, por último, analisar a função do substantivo na construção do texto. Então, vamos lá. O que seria o substantivo? Primeiramente, o substantivo é uma palavra que dá nome a seres. Seres em geral, pessoas, objetos, sentimentos, lugares, tudo que você observa que possui um nome, todo e qualquer objeto, toda e qualquer pessoa, toda e qualquer rua, cidade, município, estado, país, todo e qualquer nome eu chamo de substantivo. O que diferencia é o tipo de substantivo. Quando nós estamos nos referindo a nome de pessoas, grafados com letra maiúsculas, nomes de cidades, de países, de ruas, de bairros, eu chamo de substantivo próprio. Substantivo comum é aquele que designa um conjunto de seres de uma mesma espécie, como, por exemplo, professor, como, por exemplo, câmera, como, por exemplo, uma mesa, como, por exemplo, aluno. Isso é um substantivo comum, ele designa sempre uma classe de pessoas. E o substantivo próprio sempre grafado com letra maiúscula. Nessa nossa segunda aula, nós vamos conhecer alguns outros substantivos, além daqueles que nós estudamos na aula passada. E aí vou partir do princípio que eu vou dar aqui alguns nomes de substantivos, e aí eu vou especificar que tipo de substantivo é. Vamos à aula? Vamos lá. Nomes de lugares. Brasil seria um substantivo próprio. Praça, cinema, aeroporto seria um substantivo comum. Nomes de objetos. Relógio, janela, bicicleta, navio. Observe que tudo, absolutamente tudo que recebe um nome é um substantivo. Nomes de sentimentos, amor, medo, simpatia, saudade. Nomes de qualidade, a beleza, a feiura, a riqueza, a pobreza. Nomes de ações e fatos, o mergulho, o carinho, o descobrimento. Então, vamos lá, substantivos abstratos. Eu trouxe 3 palavras, criança, saci e árvore. O que seria um substantivo abstrato? Primeiramente, o substantivo abstrato, o que seria o substantivo abstrato? É um substantivo que ele não necessita de outro para existir. Ele tem vida própria. E o substantivo abstrato, ele também pode ser considerado um personagem do folclore brasileiro. Por exemplo, a palavra saci é um substantivo abstrato. Ele não necessita de um outro ser para existir. Mesmo ele sendo do imaginário brasileiro, do folclore, ele continua sendo um substantivo abstrato. Vamos continuar. Substantivo concreto é aquele que designa um ser real ou imaginário que existe independente de outros seres. No substantivo concreto, nós temos um ser que ele pode ser real ou imaginário e ele não necessita de outro ser para existir, ao contrário do substantivo abstrato. O substantivo abstrato, ele necessita de um outro ser para poder existir. Vamos dar continuidade à nossa aula. Substantivos abstratos. Eu trouxe 3 frases. A ternura da criança, a esperteza do saci e a queda da árvore. Eu tenho 3 palavras em negrito. Ternura, esperteza e queda. Os substantivos ternura, esperteza e queda designam
sentimento, que é a ternura, qualidade, que é a esperteza, e a ação, que é queda. Seres que não existem por si só, mas depende de outros seres para existir. Observa que a ternura ela está presente na criança, ela necessita de um outro ser para poder existir. A esperteza está presente no saci, então ela necessitou do saci para poder existir. E a queda está numa ação da árvore. E aí nós temos aí, substantivo abstrato. É aquele que designa seres que dependem de outros para se manifestar ou existir. E aí eu trouxe alguns exemplos, como sentimentos e sensações, que é o amor. Nós precisamos de outro ser para existir, eu preciso existir para eu poder sentir amor. O ódio, o prazer, o alívio e a paixão. Substantivos abstratos que indicam estado ou qualidade. A pobreza, a riqueza, a magreza ou a beleza, sempre dependendo de outros seres para existir. E substantivos abstratos que designam ação. A corrida, a descida, a vitória e o abraço. Então vamos recapitular. O substantivo concreto, ele não necessita de outro ser para existir, ele tem existência própria. E ele pode ser um personagem do folclore brasileiro. Já o substantivo abstrato, ele necessita obrigatoriamente de outro ser para existir. No caso de um amor, eu tenho que existir, sentir o amor para que ele possa existir. Então, ele tem uma dependência de outro ser, ok? Vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos exercitar. E aí nós temos uma tirinha, e aí tem escrito assim na tirinha. Leia a tirinha abaixo e responda. Estou com gripe aviária. O que está sentindo? Medo de saltar de paraquedas de um avião. Observe que na tirinha nós temos alguns substantivos. E aí a pergunta é, qual substantivo abstrato presente na tirinha? Observe que nós temos a palavra gripe, nós temos a palavra medo, nós temos a palavra paraquedas, nós temos a palavra avião. Mas só que a pergunta ela é muito clara. Qual é o substantivo abstrato, aquele que depende de outro ser para existir? Aí na letra A tem aviária, na letra B tem paraquedas, na letra C tem avião e na letra D tem medo. Se eu sei que o substantivo abstrato ele necessita de outro ser para existir, qual alternativa vocês marcariam? Vamos lá? Muito bem. Quem marcou a letra D, marcou o medo, está corretíssimo. Por quê? Porque o medo, ele necessita de um ser para poder existir. Nara Aline, professora, preciso existir para poder sentir o medo. Então, ele não tem existência própria. Vamos fazer outro exercício? Vamos lá. Exercício número 2. Observe a imagem ao lado e responda qual substantivo abstrato. Zeca, o que é preconceito? Não sei. Deve ser uma doença de adultos. Deve ser doença de adulto. Aqui nós temos alguns substantivos. Nós temos a palavra Zeca, né, que é um substantivo próprio. Nós temos a palavra preconceito, nós temos a palavra doença, nós temos a palavra adulto. E aí na letra A diz o seguinte. Zeca seria o substantivo abstrato? Sim ou não? Preconceito seria essa? Adulto, ser. E aí, qual alternativa vocês marcariam? Zeca, preconceito, adulto ou ser? Muito bem. O preconceito, ele precisa obrigatoriamente que outra pessoa existe para ele poder existir. É preciso que um ser humano seja dotado de preconceito para que ele possa existir. Ele não tem existência própria. Ele necessita de outro ser. Vamos continuar? Substantivo primitivo e substantivo derivado. Então, nós concluímos a parte do abstrato e o concreto e agora nós vamos para o primitivo e para o derivado. Vamos continuar? Compare as palavras abaixo. Nós temos aqui algumas palavras. Por exemplo, nós temos a palavra feliz
E da palavra feliz eu posso criar outras palavras, como é o caso de felicidade, infeliz, infelicidade, infelizmente. Eu tenho a palavra casa, que eu posso criar casinha, casebre, casarão. E eu tenho a palavra limão, e a partir da palavra limão eu posso criar limoeiro, limonada. Então, o que seria substantivo primitivo? O substantivo primitivo é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra. Ele existe por si só, ele é a matriz, ele é a parte primitiva da palavra, ele é o início, ele é a origem. Já o substantivo derivado é aquele que se origina de uma outra palavra já existente. A partir de uma palavra primitiva, nós vamos criar uma outra palavra e esta outra palavra eu chamo de substantivo derivado. Vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos ao exercício. Vamos ver se vocês entenderam agora. O substantivo jardineiro vem da palavra jardim. Nesse caso, ele classifica-se como substantivo abstrato, substantivo primitivo, substantivo derivado ou substantivo próprio. Lembre-se, eu estou querendo saber da palavra jardineiro. Qual dessas alternativas vocês marcariam? Muito bem. Derivado, porque jardineiro deriva da palavra jardim. Quem acertou está de parabéns. Substantivo coletivo. Vou dar 2 exemplos aqui. Os músicos tocam na praça. Músicos é um substantivo comum. Ele se refere a um gênero de pessoas, uma classe. No plural, que indica vários seres. A banda toca na praça. Exemplo 2. A banda também é um substantivo comum. E ela está escrita no singular e indica também vários seres. Mas o que seria um substantivo coletivo? O substantivo coletivo, ele também é um substantivo comum, no entanto, ele está no singular para designar um conjunto de seres da mesma espécie. Então, quando eu tenho aqui o coletivo de alunos, qual seria? Turma ou classe. O coletivo de amigos, que é o substantivo comum que está no plural, seria colega e roda. O coletivo de anjos, legião, falange, coro. E o coletivo de atores ou artistas, elenco, companhia. Coletivo de aviadores, tripulação. Então, vamos ao exercício para observar se vocês realmente entenderam mesmo o que significa um substantivo coletivo. Lembrando também que ele é um substantivo comum, só que está sempre grafado no singular. Grupo de artistas é constelação? Grupo de cavalgaduras é rebanho? Cadeia de montanhas é cordilheira? Ou raios de sol é réstia? Vamos lá, qual alternativa vocês marcariam? Muito bem. Cadeia de montanhas, cordilheira. E essa foi mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Estejam acessando a plataforma Eduque, assistam as outras aulas, revisem essa aula e até a próxima aula.